Então, vamos nós. Só relembrando, né, a nossa prova é segunda-feira, dia 28, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês no Unifam Online, na pasta Trabalhos, onde vocês irão responder a prova e repostar a resposta também nessa pasta Trabalhos no Unifam Online. A prova, ela vão ser os lançamentos, tá? Esses lançamentos que vocês já começaram a fazer no Sistema Fortes, né? A matéria da prova vão ser esses lançamentos, então, por isso, vamos utilizar o horário da aula de hoje para tirar as dúvidas que vocês ainda tenham, porque a prova de segunda-feira, dia 28, vocês a matéria da prova, né, será baseado nesses lançamentos que vocês já estão fazendo aí no Sistema Fortes. Então, eu acredito que vocês já tenham tentado fazer todos os lançamentos, então hoje a gente tira as dúvidas que vocês ainda têm, tá? Eu vou passar aqui pela lista 1, novamente falando de todos os pontos, né, dos pontos inclusive do que a gente já tratou, e aí se vocês tiverem alguma dúvida específica, né, alguma coisa que vocês não tenham entendido, que não tenha ficado claro, a gente tira as dúvidas hoje, tá? Já para que não fique nenhuma dúvida em relação aos lançamentos para a prova de segunda-feira, porque não vão fugir desses lançamentos da lista 1, né, a matéria a ser cobrada na prova vai ser essa, e aí vocês vão ter que fazer os lançamentos, livro diário, débito e crédito, com os devidos históricos, e no final, elaborar um balancete de verificação. Eu coloquei lá no AVA as instruções, né, para a prova, foi colocada lá no AVA, então, todas as instruções a respeito da data da prova, a data da repostagem, né, da postagem das respostas da resolução, tudo direitinho. A questão da segunda chamada, que só vai fazer a segunda chamada quem não tiver feito a primeira, e também sobre o tempo para fazer a segunda chamada, é só o horário da aula, tá? Na primeira chamada, alguém pode me dizer aí qual foi a data que eu coloquei, gente, lá nas instruções para repostar? Estou abrindo aqui, professora. Tá, só confirma aí para mim, Felipe, que eu quero ver aqui. Que tá Qual a data, terrível. professora? É isso que eu estou querendo saber, porque eu não estou 21 aqui, conseguindo abrir 21 aqui e o AVA. 23. Tem aqui 21/9, primeira prova, entrega do primeiro trabalho, e 23/9, segunda chamada, primeira prova. Mas não é não, ela mudou, Juliana, devido à questão da atividade. Essa semana... Ah, certo. Não, eu estou falando num que eu disponibilizei em PowerPoint, lá no AVA. Estou pegando aqui para lhe passar. Deixa só quando estava funcionando. Eu até tinha impresso. É porque aqui o AVA para mim está muito ruim. Eu não estou conseguindo abrir direito aqui, gente. Estou tentando aqui, se eu conseguir eu falo. Tá bom. Também estou tentando abrir aqui, é porque há horas que eu quase que eu não consigo pegar o link que eu tenho da aula pelo AVA. Tá, então, enquanto isso, vocês responderem, tá? Repostarem a prova. A professora está aqui, ó. Diga-me. Trabalho, né, que era para legalização da empresa, estava para o dia 21. A prova será postada no Info Online dia 28.
partir das 19 horas. E a resolução fica até terça-feira, dia 29. Segunda chamada, Para terça, né? e a segunda chamada dia 30/9. Vou fazer o seguinte, vou colocar na quarta-feira, 18h59, tá? A resolução da prova, onde eu coloquei aí até terça-feira, como eu não vou conseguir corrigir na terça mesmo, eu vou deixar vocês postarem as respostas até a quarta-feira, antes do horário da aula, até às 18h59, porque aí a partir das 19 horas é a segunda chamada, mas só vai fazer a segunda chamada quem não tiver feito a primeira, e a segunda chamada só vai ficar disponível no horário da aula, tá bom? Ok, professora. Eu vou excluir, tá? Então, do AVA, para eu alterar, quando eu conseguir abrir aqui, tá? Eu vou excluir do AVA e vou colocar o horário de 18h59 da quarta-feira, dia 30. Porque como eu não irei conseguir corrigir na terça mesmo, eu vou deixar um prazo maior para vocês. E a segunda chamada fica sendo na quarta-feira, disponível somente no horário da aula, conforme está aí, né? A segunda chamada fica sendo dia 30, e aí vocês só vão ter o horário da aula. Quem optar por fazer segunda chamada só vai ter o horário da aula, de 19 horas às 20h40, tá? A aula do dia 21 foi gravada, sim, não toda, tá, Vitor? Porque eu acho que quando eu não me lembrei, quando me lembraram a gente já estava na metade da aula, mas foi gravada, sim. Eu vou baixar para poder disponibilizar para vocês, que ontem foi que eu consegui meu computador de volta, mas não consegui recuperar nenhum arquivo, eu perdi minha vida toda que estava no computador, então eu vou salvar a aula, aliás, vou baixar no YouTube para poder disponibilizar para vocês no Moodle, no AVA, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente tirar as dúvidas da lista 1, que como eu falei, né, que o que vai ser cobrado na prova vão ser os lançamentos conforme estão na lista 1, mas a gente não vai fugir disso que está na lista 1, tá? E aí, só que na prova vocês vão fazer débito e crédito, lançamentos em livro diário mesmo, débito, crédito, o histórico, e vão aos saldos de conta, tá? Temos aí na lista 1. Professora, a senhora está falando porque está travando. Ou a senhora parou de falar? Não, parei. Estou só aqui abrindo a lista 1, tá? Só um instante. Tentações, lista 1. Eu acho que você já falou, mas eu acabei não lembrando aqui enquanto você procura aí. Quando a gente vai fazer aquele lançamento lá do incêndio, tem algum imposto que incide ali? Não. Do incêndio, não. Eu vou passar aqui cada um desses novamente, tá? E chego no do incêndio, tá bom, Nilton?
Tá. Vamos lá. O que é que foi dito, né? Na listão tem uma relação de contratos, tá? Contratos que foram firmados com empresas, tanto empresas para serviços, como tivemos contrato firmado com empresa seguradora, né, de seguros, contrato firmado com pessoa física, né, que é o contador Florisvaldo, tivemos contrato firmado com o banco para tarifa, tá? Nós tivemos todos esses contratos firmados. Quais são os lançamentos que vocês... Os lançamentos de acordo com vocês. Confirmarem os valores, acompanharem os valores, as formas de pagamento, né, que vocês vão ter que sempre verificar como está lá na nota fiscal e como está no contrato em relação aos valores. Professora, se ela está falando ou não? Porque está travando. Espera aí, gente. Olha, o bom é que a professora para de falar e eu fico assim, ela está falando ou não? Ela está falando ou não? Aí ela vai ficar caladinha, professora, brincadeira. Voltei agora, viu? Voltei. Eu não tava caladinha, né? Porque realmente minha conexão caiu. Estão me ouvindo agora? Tô, professora, tô. Show, então vamos lá, continuar, porque de repente a conexão caiu. Então, todos os contratos, vocês vão ter que verificar os lançamentos, porque os lançamentos vocês vão ter que fazer de acordo com as notas fiscais, tá? Vocês vão lá, cada dia, cada nota fiscal é o documento hábil que vocês têm para se fazer os registros na contabilidade. Sendo que tem alguns contratos que a gente não vai ter nota fiscal, como eu falei para vocês. O do incêndio, né, como o Newton já perguntou aí, o do incêndio, o do contador, que muito embora o contador ele tenha que emitir a nota fiscal, mas a gente considerou o contador como pessoa física, e aí só os lançamentos vão ter que ser feitos pelos contratos, tá? Pelo fato do contador ser pessoa física, os lançamentos vão ser feitos pelo contrato, de acordo com o que está lá definido no contrato de prestação de serviço do contador, e a da tarifa bancária, que também não vai ter nota fiscal, porque mês a mês vocês vão lançar o débito, que está lá definido na lista 1. Cadê minha lista 1? Perdi de novo. Aqui. Que o débito que está lá definido na lista 1, que no quinto dia útil de cada mês, vocês vão ter que, no quinto dia útil de cada mês, vocês vão ter que fazer o débito correspondente à tarifa, tá? Então, são essas as exceções, tá? As exceções da pessoa física, né, que é o Florisvaldo, que vocês vão ter que fazer os lançamentos todo mês, e o pagamento de acordo com o contrato, o do seguro contra incêndio também, e da tarifa de manutenção da conta, que foi negociada com o Banco Rico, que o débito vai acontecer sempre no quinto dia útil do mês, e aí vocês vão ter que fazer esse lançamento no valor de R$ 196, tá? Qual é o lançamento do seguro, tá, Newton? O lançamento do seguro, vocês vão ter que lançar numa conta de despesa antecipada,
O primeiro lançamento vai ser numa conta de despesa antecipada. Como é que vai ser? Essa conta de despesa antecipada, ela é uma conta do ativo circulante, tá? Você vai verificar lá no plano de contas, no grupo de despesas antecipadas, e aí vocês vão criar uma conta despesas antecipadas seguros no valor total, e registrar a obrigação com o fornecedor do seguro, tá? Então, qual foi o valor aí que está na lista? Valor total de 54 mil. 54 mil. Então, vocês vão lançar, vão fazer o lançamento de um débito na conta de despesa antecipada, tá? Seguros. Aí vocês já podem criar uma conta específica de seguros, registrar o valor total de 54.200, né? O valor total de 54.200 e credita a obrigação com a empresa, né, Seguro Vida Limitada, no valor total 54.200. E aí, todo mês, vocês vão apropriando essa despesa, porque você pagou antecipadamente, né? Aliás, você registrou uma despesa que vai se realizar durante 12 meses. Então, registra-se esse valor no ativo, divide-se esse valor em 12 parcelas e vai apropriando mês a mês. Como é essa apropriação? Debita a despesa com seguros no resultado, porque até então, na data da assinatura do contrato, que foi em 5 de outubro de 2020, nessa data, a gente vai fazer o registro apenas da despesa antecipada, tá? A gente vai fazer o registro apenas da despesa antecipada, no valor total de 54.200. E no mês seguinte, a gente vai fazendo a apropriação numa conta de resultado, tá? O resultado você vai, se não houver no plano de contas uma conta de despesas com seguros, vocês vão criar essa conta despesas com seguros e vai apropriando. Vocês vão dividir o valor por 12, tá? 54.200 por 12. Oi. Mas assim, por 12, a cobertura é de 12 meses, mas ele paga em 3 parcelas. Porque a apropriação na despesa não é do pagamento, é a apropriação, porque assim, você registrou antecipadamente um seguro que só vai ser realizado em 12 meses. Uma despesa que só vai ser realizada em 12 meses. Por isso que você registra numa conta do ativo de despesa antecipada. Esse seguro, a realização desse seguro vai acontecer nos próximos 12 meses. Você vai e registra despesa com seguro, 54.200 dividido por 12. E credita até se zerar o valor dessa despesa antecipada que foi registrada lá no ativo. Agora, o pagamento... Professora, cortou. Repete só acreditar o que, professora? Repete, por favor. Vamos lá. Lançamento inicial. Primeiro lançamento. Aqui no chat, tá? Contabiliza as despesas antecipadas, seguros, no valor de 54.200. Foi o valor total do contrato, que foi assinado como Seguro Vida Limitada. E credita a obrigação com o fornecedor no mesmo valor, né? Foi o valor que foi contratado. Seguro para cobertura de sinistro das instalações conforme contrato, tá? Faremos esse registro na data da assinatura do contrato. Efetua-se o valor. O que é dito lá no contrato? Vamos lá para a lista 1, verificar o que foi dito. Contrato assinado em 10/9... Não, desculpa. Contrato assinado em 5/10/2020 com a empresa Seguro Vida Limitada para cobertura de sinistro de suas instalações no valor de 54.200 a ser pago em 3 parcelas. Outubro,
que é assim que assinou o contrato já paga, 4 de novembro, 4 de dezembro, com cobertura de 12 meses a partir de 5 de outubro. Então, esse lançamento vocês não irão fazer em setembro. Esse lançamento vocês só irão fazer no mês de outubro. Em 5 de outubro, vocês contabilizam as despesas antecipadas e a obrigação com o fornecedor, tá? No dia 5 de outubro. Quando no mês seguinte, vocês irão apropriar essa despesa. O Felipe perguntou, por que é em 12 meses se o pagamento é em 4? Porque a apropriação da despesa não está relacionada ao pagamento. A apropriação da despesa não está relacionada ao pagamento. Você vai apropriar uma despesa que foi antecipada em outubro, mas que vai ser realizada nos próximos 12 meses. Então, quando for no mês seguinte, vocês iriam fazer o lançamento da despesa com seguros, né? A apropriação lá na conta de resultado, que aí seria uma despesa mesmo, não seria a despesa antecipada. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Debita a despesa, que é, pronto, Joaquim já colocou aí, beleza pura. Debita o resultado, despesa com seguros, e credita as despesas antecipadas, no valor de 4.516, que é a apropriação de seguro para cobertura de sinistro. Pronto, vai fazer esse lançamento. E o pagamento já é outro lançamento. Qual é o lançamento do pagamento? Debita fornecedor e credita banco, né? Exatamente. Na data definida no contrato para os pagamentos, debita o fornecedor, seguro vida, e credita o Banco Rico. Simples assim. Professora, por que eu não posso apropriar os 54.200 de uma vez só? Por que fica parcelado de 12 meses? Porque a despesa só vai se realizar durante o ano. Tá? A despesa ainda não realizou. Você contratou o serviço, mas a despesa ainda não foi realizada. Ela vai ser realizada durante o ano. No caso, quando paga o serviço antecipado à vista? A mesma coisa. É a mesma coisa que vai acontecer com o jornal. Você contrata com o Diário do Nordeste para lhe fornecer jornal durante um ano. Aí o Diário do Nordeste vai lhe fornecer esse jornal, vai prestar o serviço, né, de fornecimento do jornal, vai durante todo o ano. Aí você registra em despesa antecipada e durante o ano você vai contabilizando, apropriando a despesa. Da mesma forma também acontece com o IPTU, por exemplo. O IPTU é durante o ano, tá? E você lança como despesa antecipada e vai apropriando esse IPTU durante todo o ano. É a mesma coisa. Aí, no caso, o débito é fornecedor e o crédito é os disponíveis, as disponibilidades? O quê? No pagamento? Isso, exatamente. O Tiago botou aí, ó, debita fornecedor, que é o fornecedor de seguro, né? Seguro vida, e credita o Banco Rico. Plano de saúde, Joaquim, porque o plano de saúde, você já está despesa mês a mês, as empresas de plano de saúde, elas emitem nota direto na despesa no mês, tá? Professora, duas perguntas. A primeira, essa apropriação de despesa eu faço todo mês, em que dia? Você pode fazer a data, sim. Dia 5, né? No dia 5, ou no dia 1º, não tem problema não. Pode ser dia 1º ou dia 5 de cada mês, que foi na data da assinatura do contrato, né? Aí você vai fazendo, dia 5 de cada mês. Então, nesse ano aqui, a gente só vai precisar fazer até dezembro, né? Isso, porque os nossos lançamentos vão ser até dezembro, as nossas listas vão até dezembro.
Aqui no plano de contas aqui do Fortes, já tem uma conta aqui de despesa antecipada chamada Prêmio de Seguros a Apropriar. Pode ser utilizada essa? Como é? Como é o nome? Prêmios de Seguros a Apropriar. Só tem essa, ela está dentro do grupo de despesa antecipada. De despesa antecipada, exatamente. Aí também tem assinaturas e anuidades a apropriar. Tem essas duas aqui. Pois é, que essa assinatura seria, no caso, se fosse jornal. Tá? No caso do jornal, aí você colocaria prêmio de seguro. Você pode ser nessa conta. Pode ser, Pode ser, viu? então, né? Beleza. Pode. Joaquim, eu não tinha feito esse lançamento, achei que estaria somente... Não, porque esses do contrato, Joaquim, que são contrato, porque nas próximas listas vão vir somente as notas fiscais, tá? Esses que são contratos, que não vão ter nota fiscal, você já pode fazer direto. Tá bom? Não precisa esperar a próxima lista, porque a próxima lista vão ser notas fiscais. O seguro, o contador e o banco, a tarifa bancária, vocês já podem ir fazendo. Mesmo a data do seguro sendo só 5 de outubro, mas vocês podem fazer, porque na próxima lista, não vai vir lançamento do seguro tal, não. Tá? Vocês já têm que fazer o controle, porque vocês vão registrar a despesa antecipada e já tem que saber que, além de fazer o pagamento do fornecedor nas datas especificadas no contrato, vocês também terão que fazer a apropriação da despesa. Certo, Joaquim? Professora. Oi, Felipe. Só para entendimento. Então, eu só vou ter essa questão da cobertura de 12 meses, eu só vou ter esse lançamento. Somente uma vez. Porque você vai fazer no valor total, 54.200, como eu coloquei aí, na conta de despesas antecipadas. Sim. E a apropriação vai ser mês a mês, do 54.200 dividido por 12. É isso que eu estou perguntando. Então, eu tenho que ter as 12, as 12 coberturas ou não? Ou somente uma? Porque não, a apropriação da despesa que você está falando... Isso. Não, a apropriação da despesa, a gente teria que fazer os 12 meses. Mas como na nossa disciplina, a gente só vai fazer lançamento até dezembro, então não faz sentido você fazer os lançamentos dos 12 meses, entendeu? Você pode fazer até dezembro. Tá, mas vai ficar faltando o complemento, né? Então, posso deixar faltando, porque eu pensei em fazer o fechado. Em vez de dividir por 12, eu dividi só pela quantidade de 4. Não. Pode dividir por 12 mesmo, viu? Beleza. Divida por 12, aproprie até o mês que a gente for fazer lançamento. Beleza. Ok? Então, continuando aqui a lista 1, ficou claro a questão do seguro? Alguém ainda tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Aí os exemplos de despesa antecipada também teria a assinatura de jornal e revista, IPTU, seriam exemplos de valores que seriam lançados em despesas antecipadas, né? São despesas que seriam lançadas em despesa antecipada e que seriam apropriadas no decorrer do exercício social. Como no nosso caso a gente só vai ter lançamento até dezembro, apropria-se até dezembro. E não esqueçam do pagamento. Além da apropriação, também tem o pagamento. A tarifa bancária também não vai ter nota fiscal. Eu já comentei aqui com vocês que vocês vão debitar uma despesa financeira, né? Despesas com tarifas e creditar o Banco Rico, não é? Porque é um valor que vai sair do banco e vai ser registrado como uma despesa financeira. E aí... Vixe, gente, esqueci o que eu ia dizer. É que vai ser só baseado no extrato, tá? Vocês não vão ter nota fiscal para isso, vai ser no extrato, ok? Ok. Aí, seguindo a lista, né? Em relação aos contratos, é isso. A gente já viu na aula passada os lançamentos do contador, Florisvaldo, tá? Nós vimos que o contador, por ele ser pessoa física, nós vamos ter tanto o lançamento
do INSS, vamos ter tanto o lançamento do INSS quanto do imposto de renda retido na fonte, tá? A gente viu, e aí do contador também não vai ter nota fiscal, vocês vão ter que fazer o lançamento de acordo com o contrato, tá? Lembrando do valor e do INSS, de acordo com o valor que eu coloquei lá para vocês, do limite, do teto do INSS, tá? Não esqueçam disso, porque é importante, o INSS, ele vai ser calculado os 11%, no limite de 601,06, que é o limite, o teto máximo do INSS a recolher, tá? Então, tem que No atentar aí. ano, professor? Esse 6.100 é no ano ou é mensal? Não, mensal. Todo mês você não vai calcular o INSS dele a recolher? Porque, na verdade, aqui, nos 2 primeiros meses é 8.400, né? Até o final do ano. Isso, mas aí o que eu estou dizendo é para você atentar. O valor dele é 8.400. Você poderia ir lá e calcular os 11% sobre os 8.400. Só que o que é que o INSS diz? O valor a recolher de INSS, o valor a recolher de INSS vai ser sobre o teto de 6.101,06. Qual é o valor do serviço dele? Está no contrato, no primeiro mês? 8.400. 8.400. Vocês não vão aplicar os 11% sobre os 8.400. Vocês vão aplicar sobre 6.101,06. Eu coloquei na aula passada esse limite aí. Sim, agora entendi. É com relação ao salário, né? Com relação à contribuição. Em relação ao salário. O salário dele é 8.400, o valor que foi contratado do serviço do Floresvaldo. 8.400. Aí, o que é que você não vai pegar os 11% e aplicar sobre os 8.400, não. Vai ser sobre 6.101,06. Se fosse 10 mil, sobre 6.101,06. 15 mil, 6.101,06. Ficou claro isso? Ou sim. E não esqueçam também do patronal, tá? Que eu também comentei na aula passada, que são aí o patronal, sim, que é uma despesa da empresa, ela vai estar lá numa conta de resultado e calculando, vocês vão ter que calcular os 20% sobre os 8.400. O Newton colocou algo no chat. Está faltando um patronal ainda, professor, então? Deixa eu ver aqui. Não, patronal é o segundo já, Felipe. INSS, Previdência e Crédito INSS a recolher. Pronto, foi esse lançamento mesmo aqui da aula passada. Referente a esse. Aí eu passo o 4, né? É o 1.680, Felipe. Sim, sim. Tá? Se você pegar os 8.400 e calcular 20%, é 1.680. Tá bom? Aí eu faço 4 lançamentos, né, professor? Um para cada mês, só tenta o valor depois do imposto de renda e do valor que a gente paga para ele, né? Isso. E aí tem que atentar também que muda, né? Ele é 8.400, se eu não me engano, só são os 2 primeiros meses, ou é só o primeiro mês, e depois esse valor aumenta para 10 e alguma coisa. É isso mesmo, 10.400 e aí vai mudar só o imposto de renda, no caso, né? Porque o Isso, INSS é a mesma coisa e o é líquido o que a gente teto. paga lá, né? Exatamente, isso mesmo. E o valor líquido dele, né? Vai mudar. E o patronal, porque vai ser 20% sobre os 10. Aqui na conta do passivo circulante, professor, eu coloco ele ali na parte de fornecedores também? Pode, fornecedores de Pode ser, né? serviços, se tiver, dentro de fornecedores de serviços, você pode criar essa conta aí, assessoria contábil a pagar, do jeito que eu coloquei. Tá bom?
Então, as exceções dos contratos, tá? Que não vão ter notas fiscais, que vocês vão ter que lançar, é o do contador, que é esse lançamento aí, o do seguro, que foi explicado, das despesas antecipadas, e da tarifa bancária também, que já foi explicado, que é só o débito em despesa financeira, tarifas bancárias, e o crédito em Banco Rico, no valor de R$ 196,00, no quinto dia útil de cada mês. Todo o resto todos os outros lançamentos deverão ser efetuados conforme a emissão das notas fiscais, tá? E aí, a gente viu, da decoração arquitetura nós vimos a questão da construtora Fortaleza, os valores, né, que a gente vai calcular só referente ao serviço, que é material, é de responsabilidade da construtora, a de responsabilidade da nossa empresa vai ser só reter os impostos referentes aos serviços, né, que os impostos referentes aos serviços só sobre os 120 mil, né, porque foi 240, foi? 220 mil, né, foi o valor total, 110 que é referente a serviço. Então, a gente vai calcular os impostos somente sobre os serviços, tá, que é o INSS e o ISS para construção, a gente vai calcular sobre o serviço, porque nós temos mão de obra, então vai ter que calcular o INSS e é de responsabilidade da empresa que está contratando, tá, e aí vão ser os 11%, né, sobre o valor só dos serviços, tá? Do Professora, 110 mil. aqui na parte do contrato, o valor é de 440 mil, certo? Certo. Só que na nota fiscal é só 220, então teremos uma outra nota para frente, né? Lê aí no contrato todo, por favor, Nilton, para como é que diz no contrato. Contrato assinado em 1º de setembro com a empresa de construção civil Construtora Fortaleza para executar a construção da sede da empresa Prate 1, né? Que a gente construiu. Valor total de 440 mil. Tendo 220 referentes aos materiais e 220 referentes aos serviços. Com pagamento em 2 parcelas, conforme a apresentação da nota fiscal. Pronto. Então, nessa listão, a gente está apresentando a primeira nota. Por isso que é 220. Beleza. Certo? Aí, na lista 2, vocês vão ter que... Vai ter a nota fiscal, nesse caso, né? Que conforme, como está dizendo aí no contrato, conforme a apresentação da nota fiscal. E aí, vai ser o restante, os 220 mil. Tá bom? Beleza, valeu. Tá. E aí, nós vimos a questão das aquisições de bens do ativo imobilizado. Ah, e lembrando também a vocês, né? No caso da decoração arquitetura e da construtora Fortaleza, a conta é imobilizada em andamento. Por quê? Porque a gente ainda está construindo o prédio para onde será sediada a Prate 1, tá? Então, é imobilizado em andamento, que até, se eu não me engano, o Felipe disse que já tem essa conta, né, Felipe? No plano de contas. Tem sim, professora. Pronto, então, lembrando que essas que ainda está em fase de construção, a conta da arquitetura e da construtora Fortaleza, vocês irão colocar nessa conta de imobilizado em andamento, porque ainda está em construção. Os outros bens que a gente já está adquirindo, como o computador, que já está em condições de uso, os computadores, os móveis e utensílios, todos eles vocês já colocam nas contas respectivas do ativo imobilizado, né? Os computadores, se tiver impressora, notebook, são equipamentos de processamento de dados, que conforme tem lá no plano de contas. Ativo imobilizado, ativo não circulante, ativo imobilizado, equipamentos de processamento de dados, tá? E o valor vai ser
o valor que vai ser contabilizado nessas contas de ativo imobilizado é o valor de aquisição do bem, o custo histórico, menos os impostos. Quais os impostos? Que a gente também comentou na aula passada. ICMS a recuperar e dividido em 48 vezes, porque a legislação não permite que eu me aproprie do valor do ICMS de uma vez só. A legislação do ICMS diz que eu tenho que fazer essa apropriação em 48 meses. Então, vamos recuperar esse imposto em 48 meses. O valor que vai ser pago ao fornecedor é o valor da nota fiscal, o valor total. Mas o valor que vai entrar na conta de ativo imobilizado é o valor líquido de imposto. E aí, lembrando também, só relembrando o que a gente comentou, né, na última aula, que eu vou lançar o notebook, os outros computadores, impressoras, se tiver, que eu não me recordo se tem na lista, mas vai estar lá em equipamentos de processamento de dados. E aí vocês podem colocar no histórico para especificar a aquisição de computadores conforme nota fiscal número tal, aquisição de impressoras conforme nota fiscal número tal, e assim sucessivamente. Se forem os móveis e utensílios, se forem mesas, cadeiras, estantes, nós vamos ter que classificá-los em móveis e utensílios, também no grupo do ativo imobilizado, na conta de móveis e utensílios. E aí é o mesmo raciocínio dos equipamentos de informática. Tá bom? Ok. Aí, continuando aqui na lista, né? Só relembrando, a gente já até comentou já praticamente a lista toda na aula passada, tá? Então, a gente teve a aquisição de equipamentos de informática pela Gama Informática, tivemos a aquisição de notebooks pela Informática Maçã, que aí vocês vão, é o mesmo raciocínio. Nós tivemos a aquisição de móveis, né? Cadê? Referente à compra de imóveis de escritório, emitido por Bahia Móveis, que também vai para o ativo imobilizado, lá no grupo de móveis e utensílios. Nós tivemos aquisição de material de expediente, que não vai ter imposto nenhum, é despesa com material de expediente e crédito do fornecedor, emitido por fornecedor lápis e borracha. Nós vamos ter aquisição de material de limpeza, que é despesa com material de limpeza, não vamos ter imposto nenhum, e vamos ter a obrigação de pagar o fornecedor, água e sabão, comercial limitada. Lembrando que tanto despesa com material de expediente e despesa com material de limpeza são despesas administrativas, tá? Vocês vão procurar lá no grupo no plano de despesas operacionais. Dentro do grupo de despesas operacionais, nós vamos ter despesas com vendas, despesa geral e administrativa, despesas. E administrativa. Vocês ficar lá dentro do e administrativa, ela deve ter, se não tiver, vocês vão ter que criar despesa com material de expediente e despesa com material de limpeza. Alguém já chegou a fazer esse lançamento e verificar se no plano de contas tem já essas contas? Não tinha não, professora, eu tive que... Tinha limpeza, na verdade. A limpeza tinha. Mas material de escritório, não. Tá. Às vezes é material de expediente, Newton. Não tinha também, não? Também não. Não. Então, pronto. Não tendo, vocês vão ter que criar dentro do grupo despesas operacionais, despesa geral e administrativa. Perdão, professora, tem sim, tá? Expediente tem sim. A Ariane está informando aí o grupo, ó, 30010701. Então, se já tiver, não há necessidade de se criar, tá? Lançamento normal dessas despesas não tem imposto, debita a despesa e credita a obrigação com o fornecedor.
Só uma pergunta com relação ao ICMS, que você falou que a gente tinha que apropriar em 48 meses, né? Uhum. Cada mês que passa, eu preciso fazer algum outro lançamento para o ICMS ou não? Não, porque o lançamento é na aquisição, tá? O lançamento, Newton, você vai debitar o ICMS a recuperar. É esse lançamento, no valor total. Vamos supor que o valor seja 1.000. Qual é a diferença? É porque você vai colocar 1.000, você vai dividir 1.000 por 48 e vai colocar, vamos supor que seja 12 meses. 12 meses no curto prazo e o restante no longo prazo. E aí Pronto, você beleza. não vai precisar fazer lançamento todos os meses, não. O lançamento vai ser esse. Por quê? Esse valor, ele vai ficar registrado no meu ativo circulante como um direito. Eu tenho direito a compensar esse valor. O que quer dizer isso? O ICMS, ele é um imposto recuperável. Os impostos recuperáveis, eu tenho o direito de compensar o valor desse imposto com o valor que eu tenho a recolher. Toda venda que é realizada pela empresa incidem impostos a recolher. ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, IPI a recolher. A gente só vai fazer lançamento desses impostos a recolher quando estivermos fazendo lançamentos de venda, que até então nós estamos apenas adquirindo. Então, se nós estamos apenas adquirindo, nós estamos fazendo o registro apenas dos impostos a recuperar, do direito. Quando a gente estiver vendendo, que irá incidir. Desculpa. Que irá incidir os impostos a recolher, é que a gente vai compensar no pagamento. Ai, gente. Água, professora, água, professora. Pois é. Tem que tomar. Levanta os braços, professora, levanta os braços. Vamos lá. A senhora ficou nervosa, não foi? Eu tô essas aulas de tempo. Então, vamos lá. Quando a gente começar a vender, a gente vai ter os impostos a recolher. Esses impostos a recolher, no momento do pagamento, eles serão compensados com os impostos a recuperar que eu tenho no meu ativo. Por exemplo, eu tenho 1.000 a recuperar e tenho 2.000 a recolher. Quanto é que eu vou repassar para o governo estadual? Alô? Oi, professora. Vocês entenderam a pergunta? Não, repete aí, por favor. Vamos lá. Vou repetir desde quando eu me engasguei. Exatamente, já foi respondido aí, mas eu vou repetir. O ICMS, ele é um imposto recuperável. O que quer dizer isso? Que toda aquisição que for feita de matéria-prima, mercadorias para revenda, imobilizado, a companhia ela tem direito a recuperar o valor desse imposto. O imobilizado, ressaltando que não recupera todo, vai ser recuperado em 48 meses. A aquisição de matéria-prima e mercadoria vão ser recuperado total, por isso que vai ficar tudo no ativo circulante. Então, adquirir, recupera o imposto. Vendi, tem uma obrigação de recolher. Quando eu for fazer o pagamento do ICMS, nessa lista, a gente não vai ter nada de imposto a recolher de ICMS, né, referente à aquisição, porque a gente não fez nenhuma venda. A gente só vai fazer venda a partir das próximas listas. Então, eu vou ter só o valor a recuperar lá no meu ativo. Quando a gente estiver fazendo venda, que incidiu o imposto e eu tiver valor a recolher, supondo que o meu valor a recolher seja 2.000
e eu tenha de crédito, de valor de ICMS a recuperar 1.000, aí eu perguntei, qual é o valor que eu vou recolher aos cofres públicos? Entendi. Tá? Porque eu compenso. Eu tenho 2.000 a recolher e tem 1.000 a recuperar, eu só vou recolher aos cofres públicos 1.000, que é só a diferença entre o recuperar e o recolher. O recolher e o recuperar. Certo? Então, Newton, o lançamento vai ser 1.000, é 180. O valor do bem é 1.000. Meu ICMS a recuperar é 180. Você vai lançar ele no valor total e não vai ficar lançando isso nos outros meses, não. Só se houver novas aquisições. Aí você faz a contabilização do novo ICMS. Mas dessa aquisição, uma vez registrada, você só vai zerar essa conta quando fizer a compensação do recolher com recuperar. Entendido? E aí, lembrando que vai ter que dividir em circulante e não circulante, no caso do imobilizado, porque são 48 meses. A gente divide o valor do ICMS por 48 e divide o valor do ICMS por 48 e parte é curto prazo e a outra parte é longo prazo. Tá certo? Ok, professora. E aí, continuando ainda na lista, a do recrutamento. O recrutamento também coloquei aqui na aula passada, tá? A do recrutamento. A gente despesas, tá? Com empresa prestadora de serviço, pessoa jurídica, e a gente só vai ter o imposto de renda retido na fonte e o ISS. Não existe as contribuições sociais retidas na fonte, não, né? Não vai ter PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro, não. Vai ser só o imposto de renda retido na fonte e o ISS. Start é o nome da empresa? Start recrutamento, no valor de 26.100. Ai, minha garganta. 26.100, tá? Vamos aplicar 1,5%, o ISS 5%, o valor líquido é o valor que vai ser pago para Start recrutamento, é o valor líquido. Nota fiscal qual é? Emitida por Start, nota fiscal 2345. Então, pronto. E está aí o lançamento. E finish, por quê? Porque nós temos aqui um outro lançamento, tá? Que é da aquisição de uma máquina adquirida no estado de São Paulo, mas eu não vou ver isso com vocês agora, a gente vai ver depois da prova, porque aqui também vai ter ICMS antecipado, diferencial de alíquota, e aí, para a gente não complicar mais, vamos deixar esse aí para a V2. Mas, mesmo porque também vocês só vão me entregar os lançamentos do Sistema Fortes para a V2, e aí, para a prova, fica aí até o dia 28/9, né, para vocês estudarem. Ok, babies? Obrigado, viu, professora? É menos doido, né? Não é aquelas coisas todas, mas a gente agradece. Sim, é muito. Eu estou sendo tão bonzinha com vocês. Esse mês passado não era assim, não. Semestre passado não foi tão, né? Tão assim. Aí, ó, a Ariane disse, está dizendo aí, tá mesmo, estou bem boazinha esse semestre. Não, viu? Graças a Deus. Pois é. Efeitos da pandemia.
As professoras estão todas boazinhas, graças a Deus. Como é? Peraí, Vitor, que tem uma pergunta aqui. Cadê? No valor de R$ 391,50, Vitor, de onde? De qual lançamento? Do recrutamento? Foi os 26.100 vezes 26.100 vezes 1,5, 1,5%. Certo? 5%. O que? Peraí, que eu estou lendo aqui. Chegou, entendido, né, Vitor? Multiplica. Sempre foi o que, Joaquim? Tá certo. Ok. Tiago, o lançamento que vai ficar para a V2 são os últimos. Professora, repete esse que a Ariane colocou agora, por favor. É isso, Débora, esse lançamento dobrar na aula, ou na prova de segunda-feira. Ele tem diferencial, é uma aquisição da máquina do Estado de São Paulo, tem diferencial de alíquota. Tá travando, professora, não tô ouvindo nada. Acho que ela se calou. Professora? Professora, travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Não, hoje não é presença para todos. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, não. Aqui a internet está aqui 100% e fica essa conexão caindo. É a net que está ruim. Essa net, claro, é horrível. Como é, Newton? Essa net da Claro que é muito ruim. Pois é, mas a minha acho que é pior. É a Vivo, acho que ainda é pior, porque a minha, eu não sei. A minha era net, estava ruim, eu troquei para a Vivo e eu não sei qual é a pior das duas, não. Ainda estou para saber. Deve ser isso, Luciane. Muita gente usando ao mesmo tempo e aí está cada vez pior. Então, crianças, só para a gente fechar aqui, tá?
Os 2 últimos lançamentos do dia 30, que é da aquisição da máquina do estado de São Paulo e o frete, como nesse lançamento tem diferencial de alíquota e ICMS antecipado, eu não vou cobrar na prova de segunda-feira, vai ser só para a AV2, tá? Para a prova de segunda-feira, ficam os lançamentos até o dia 28. E aí, todos esses lançamentos a gente já viu aqui, já expliquei para vocês, eu acredito que vai ser tranquilo. Então, na prova de segunda-feira, vocês vão fazer lançamentos no livro diário, débito, crédito, com o histórico, o devido histórico, e vão apurar o saldo de cada conta e elaborar o balancete de verificação, tá? E é isso, até o dia 20. Oi? E só, pronto. E só, né? E só. Então, elaborar o balancete de verificação até esses lançamentos do dia 28. Mas serão os mesmos lançamentos que está aqui nessa lista, ou só vai passar novos? Como, Newton, para a prova? Serão os mesmos lançamentos ou você vai passar novos lançamentos? Sim, vão ser lançamentos com o mesmo raciocínio, tá? Não vão ser lançamentos idênticos com os mesmos valores, mas vão ser os mesmos raciocínios, não vão fugir. Professora, passa esse mesmo, que a gente já está familiarizado. Não, assim não, aí nem precisava eu passar a prova para eu ter trabalho. Aí, para que eu ia passar a prova? Só para o trabalho, aí de elaborar a prova, não. Tu não tá tão boazinha com a gente. Mas nem tanto, vamos exagerar. Pois muda essas chavinhas aí. É porque essa pós-pandemia não, né? Que ainda não passou a pandemia. É efeito pandemia, né? Eu tô bem melhor. Mas também não vamos exagerar, né? Sim. Professora, é só mudar valores. Oi? É só mudar valores. Tá certo. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Não vai fugir desses lançamentos. E, lembrando, a prova vai ser disponibilizada 19 horas no Unifor Online, na pasta Trabalhos. Vocês vão ter até a quarta-feira, 18h59, para repostar. Eu vou alterar a data que eu disponibilizei para vocês lá nas orientações, no AVA, tá? Como eu estou boazinha, eu vou fazer isso. E só vai fazer a segunda chamada quem não tiver feito a primeira. E o horário para a segunda chamada vai ser só o horário da aula, tá? Quem optar por fazer a segunda chamada vai ter a prova disponível somente de 19 às 20h40, tá bom? Ok, babies? Ok, professora. Pois é, acho bom. Continuem comprando no São Luís. Não, Ariane, não pode, viu? A prova vai ser, ou vocês fazem escrita à mão, né? E digitaliza e me manda, ou no Excel, salva o arquivo, tá? Mas tem que fazer. Sim, Joaquim, pode fazer no Excel, salva junto e me manda. Pode sim. Tá, eu vou baixar aqui, Vitor, porque demora muito. Eu não dou para ser blogueira, porque esse negócio de youtubers demora demais para baixar esses arquivos no YouTube, mas eu vou deixar aqui baixando e disponibilizo no Moodle, viu? Como eu fiz os outros. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Só um segundo. Alguém tem ainda alguma dúvida, alguma pergunta para a gente finalizar? Antes que essa internet resolva travar de Professora, a novo. senhora vai ter segunda-feira, vai ter aula normal para só tirar alguma dúvida de algo da prova? Quem tem alguma dúvida? Não. Segunda-feira eu fico offline,
Só Beleza. volto para conversar com vocês na outra segunda. Uma semana de descanso, né, da gente? Beleza. Recuperar a minha garganta aqui, que minha garganta aqui já está reclamando, vocês viram. Professor, eu vou no São Luís comprar gengibre para a senhora. Eu vou no São Luís comprar gengibre para a senhora, tá certo? Para a senhora pelo menos aparecer na segunda-feira, meia hora. Não, no pior que é que eu compro sempre gengibre, é porque eu não fiz essa semana, eu não fiz o chazinho que eu tomo, acho que é por isso que eu tô assim. Professor, então, só para recapitular, posta a prova na segunda, a gente tem até quarta-feira para fazer, mas só vai se falar na outra segunda agora, né? Isso, porque na quarta sempre tem alguém, mesmo eu dizendo que o horário da prova de segunda chamada é só o horário da aula, pode ter certeza que ainda vai ter alguém que vai deixar para fazer a segunda chamada. Então, vai ficar disponível esse horário e a gente só se reencontra na outra segunda-feira. Tá certo? Ok, professora. Deixa eu só fazer a chamada rapidinho. Antônio Lucas. Ariane. Áurea. Aqui, professora. Beatriz Trentini. Caio Pontes. Carlos Vitor. Daniele Uchoa. Débora. Aqui, professora. Ellen. Ellen tá aí, não? Eudilene. Presente. Felipe. Presença. Francialdo. Gabriel Marinho. Gabriela. Graziela. Henrique. Aqui, professor. Joaquim Alves. Joaquim Israel. Jorge Luiz. Júlio. Lucas. Laurindo. Presença. Lucas Pontes. Luciane. Boa noite, Luciane. Maria Clara. Matheus Menezes. Matheus Oliveira. Mércia. Mércia Milena. Mirela. Juliana. Márcio Vitor. Mônica. Newton. Aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Patrícia. Rebeca. Saul. Tiago. Presente, professora. Boa noite. Boa noite. Rebeca presente. Saul, não, né? Saul, Tiago e Vitor. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Felipe.